Eu lembro da minha primeira aula, que foi uma aula de monitoria na disciplina de Teoria Geral do Estado. E é engraçado, né? Porque hoje eu sou colega de trabalho do professor da qual eu fui monitor e, além disso, eu sou professor da disciplina de Teoria Geral do Estado. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei essa primeira aula, que foi uma aula de monitoria, ficou um clima na sala. Ficou um sentimento curioso, assim. E eu fiquei com a sensação de que aquela aula tinha sido muito boa. Mas o que foi mais legal foi que depois que eu terminei a aula, quando eu estava naquele momento, naquele silêncio, os alunos olhando assim para mim, foi um momento de milésimos de segundo. Eu olhei e pensei, meu irmão, é isso aqui que eu quero para mim. Tipo, naquele momento eu decidi que eu queria ser professor da área do direito, que eu queria ser docente. E foi muito engraçado, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tava, sei lá, eu tava no terceiro semestre e eu admirava muito meus professores, né? Desde o colégio eu admirava muitos professores que eu tinha, mas eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de ser professor. E a partir desse momento, a partir do momento em que eu dou essa aula, eu decido, não, eu vou querer ser professor. Eu já tinha o interesse de ser advogado, eu pensava em concurso público, mas ser professor a partir daquele dia se tornou uma das metas da minha vida de maneira geral, assim. E aí eu comecei a me perguntar o que eu precisava fazer então para me tornar professor. Conversei com os meus professores e quase que unanimemente todos eles me falaram que eu precisava fazer mestrado, que eu precisava ter uma pós-graduação estrito sensu, e isso me possibilitaria abrir muitas portas para que eu pudesse me tornar professor. E desde então, naquela época, né, terceiro, quarto semestre eu fui monitor de TGE, depois eu fui monitor de Constitucional 1, depois eu fui monitor de Introdução ao Estudo do Direito, e todas essas disciplinas, um dos momentos que eu mais gostava era o momento em que eu estava lá na frente da sala de aula ensinando e principalmente aprendendo, né? Uma coisa que você aprende quando você está em sala de aula é que você aprende muito mais do que você ensina. Então eu decidi que eu queria fazer mestrado, e aí eu tive bons professores que me ajudaram nessa empreitada, e eu lembro que eu não sabia por onde começar. Eu busquei alguns cursos, aqui no meu estado tem muitos cursos, tinham muitos cursos que ajudavam a fazer a seleção de mestrado da UFC, e a partir daí eu já tinha isso como certo. E hoje eu acho que não mudou muita coisa, assim. Eu penso que para você ser professor, se você tem interesse em ser professor, um dos caminhos mais fáceis para isso é você realmente fazer mestrado, é você ter um diploma de mestre na área do direito, até porque isso é algo que ajuda bastante na hora que você está tentando conseguir uma vaga. Eu lembro que eu fui para uma instituição e olha, eu já tinha terminado todas as disciplinas do mestrado, eu já tinha feito tudo o que era necessário, só faltava eu fazer a defesa da dissertação. E mesmo assim, eu cheguei lá, falei com a coordenação e a coordenação me perguntou se eu tinha o título de mestre. E eu falei, eu não tenho o título de mestre ainda, eu vou defender minha dissertação em 3 semanas e dá tempo de eu defender, pegar o título que eu acreditava que eu consegui, e daria tempo de eu dar aula. E aí a coordenação falou, não, a gente só pode começar a conversar com você se você já tiver o título. Então, realmente, se você tem interesse para seguir na carreira de professor, na carreira de docência, no direito, ter um título de mestre ajuda muito. É necessário? Eu conheço casos em que professores com especialização conseguem dar aula de direito na graduação, e também temos alguns professores que são muito especializados numa área, como constitucional, como penal, tributário, e que também conseguem dar aula em cursinhos preparatórios. Então, talvez esse seja os 3 caminhos aqui, né? Ter o título de mestre, conseguir alguma especialização e conseguir dar aula em algum desses lugares. Eu acho que desses 3, com certeza, com o título de mestre é mais fácil para você ser professor. Mas não é esse o único motivo que pode levar alguém a querer fazer mestrado.
Esse foi o motivo que me levou a querer fazer mestrado. Mas depois que eu entrei no mestrado, eu descobri várias outras possibilidades e várias outras formas como ter um mestrado em Direito ajuda profissionalmente a você ter mais opções, né? Porque veja, se você é um aluno do Direito, você deve ter se deparado com basicamente duas opções. Ou você vai ser advogado, ou você vai fazer concurso público, e dentro do concurso público a gente tem um mundo de possibilidades. Mas cada vez mais o mercado está mais concorrido. Então, você ter a possibilidade de ter um diferencial no mercado com o título de mestrado pode ajudar você a conseguir melhores vagas na carreira da advocacia. Isso também me ajudou. É algo que eu posso falar por mim, pelo menos. E em relação aos concursos públicos, quando você tem o título de mestre, você ganha, você geralmente tem uma gratificação maior por conta da titulação. Além disso, eu acho que também pode ser estratégico para alguns alunos que queiram fazer alguns concursos, como por exemplo, quem tem o interesse de fazer um concurso que exija uma prática jurídica e que durante essa prática jurídica você vai ter que fazer atividades, né? Eu conheço muitos colegas, tem muitos colegas que, por exemplo, estudam para o concurso de juiz e utilizam todo o tempo que ele possui para estudar, porque os concursos são muito difíceis, e assinam peças dos colegas. Mas eu também tenho colegas do mestrado que fazem concurso, né, que estudam para concurso, e aproveitaram o tempo do mestrado, que é um tempo que se estuda bastante, para usar esse tempo como justificativa de prática jurídica. Porque é possível você utilizar o tempo que você executa e faz um mestrado como prática jurídica. Então acho que essa também é uma boa forma, é um caminho que faz algumas pessoas buscarem o título de mestre, ou porque quer ter uma gratificação no seu concurso público, uma pessoa já concursada, ou porque quer utilizar aquele tempo para fazer duas coisas, né? Para estudar para concurso e ao mesmo tempo ter a prática e ter um conhecimento mais especializado. Eu conheço bastante gente que segue e que faz mestrado por conta desse motivo. Além disso, a gente tem a própria carreira acadêmica em si, né? Carreira acadêmica, muita gente acha que é apenas ser professor de direito, mas existe também a carreira de pesquisa. E a carreira de pesquisa ela também é muito boa. Na verdade, vou ser bem honesto, no Brasil ela encontra algumas dificuldades, porque como vocês sabem, o Brasil ele não investe tanto quanto a gente gostaria em ensino e pesquisa. Mas, mesmo assim, para quem tem o interesse, por exemplo, de estudar fora, para quem tem o interesse de estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa, estudar, sei lá, na Alemanha, eu conheço muitos casos, muitos colegas meus que do mestrado conseguiram avançar para o doutorado e fazer o doutorado fora. Passar 4 anos, por exemplo, morando na Alemanha, o meu professor orientador, os dois, né, o professor orientador, tanto da monografia quanto do meu mestrado, eles fizeram um estudo de doutorado fora do Brasil, na Alemanha. E eu acho que esse é um bom motivo também para você pensar na carreira docente, na carreira de mestrado, na carreira de doutorado, porque dentro do direito a gente tem menos possibilidade de estudar fora. É diferente de um curso como engenharia da computação ou tecnologia da informação, cientista de tecnologia da informação, né? Não sei exatamente como é o nome do curso, varia de canto para canto, mas existem carreiras que é bem mais simples para você ir trabalhar fora. No caso do direito, eu tenho uma sensação de que é um pouco mais restrito. Eu conheço alguns casos de pessoas que foram para o Canadá e foram ser paralegal, mas me parece que um dos caminhos mais simples, o que não quer dizer mais fácil, mas um dos caminhos mais simples que a gente tem como possibilidade também para estudar fora é seguindo na carreira docente, é seguindo na carreira de mestrado e doutorado, na carreira acadêmica. Que você faz um mestrado no Brasil, se você já conseguir, você pode no próprio mestrado tentar construir alguma ponte, mas é muito comum, conheço realmente muita gente que faz mestrado no Brasil, entra no doutorado e consegue um programa de financiamento, que é bom porque você não vai pagar pelos seus custos. E aqui, tanto no Brasil quanto lá fora, é possível encontrar agências de fomento de estudo
E aí você pode estudar fora, estudar num país como a Alemanha, tendo os seus custos de vida pago. Inclusive, por exemplo, no caso da Alemanha que eu conheço um pouco mais, se você é casado, se você tem filho, você vai ter auxílio, vai aumentar a sua bolsa por conta disso, você vai receber em euro. Então, diferente das bolsas do Brasil, bolsas de doutorado e mestrado, que são bolsas mais, vamos dizer, tem um valor mais baixo comparado com o nível de exigência profissional que se tem de alguém que está num doutorado, mas é possível sim obter uma bolsa de financiamento e estudar fora. Eu conheço realmente muitos casos, então essa também me parece uma boa justificativa, uma boa razão. Eu vejo muitos colegas que seguem e iniciam a carreira acadêmica de mestrado e doutorado em busca desse estudo fora, em busca de morar um tempo fora do país, em busca de ter uma experiência de vida fora do Brasil, que talvez no momento que a gente esteja vivendo, né, seja algo que chame muita atenção para muita gente. Então, eu acho que pelo menos essas 3 possibilidades eu gostaria de destacar aqui para vocês, né, que foi, se você quer seguir na carreira docente, fazer mestrado faz sentido. Se você quer, por exemplo, obter algum nível de gratificação, qualificação maior para o concurso público, também me parece fazer sentido a carreira de mestrado. E se você tem interesse em estudar fora do país, eu acho que fazer mestrado e doutorado é um dos caminhos mais simples e que ajudam a chegar lá. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu fiz um vídeo um pouco diferente, então eu não sei se fez sentido para vocês, mas eu gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês, curta, compartilha, segue o canal no YouTube, no Instagram, me ajuda a construir esse conteúdo. Agora que a gente está entrando no período de julho, eu vou marcar algumas lives para a gente conversar mais sobre a carreira acadêmica em si, né? O que é a carreira acadêmica, o que a carreira acadêmica proporciona, o que ela traz de bom, quais são as dificuldades de uma carreira acadêmica, aqui todas elas voltadas para a área do direito. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, valeu e tchau!